Fala galera, beleza? Bom, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre distribuição de probabilidade, mas vamos também focar em alguns exercícios, falar um pouquinho sobre desvio padrão, variância, né? E valor esperado. Vamos lá? Bom, então continuando a falar sobre a distribuição discreta de probabilidade, a gente viu que para cada valor de uma variável aleatória discreta pode ser atribuída uma probabilidade. Isso foi o que a gente viu na aula passada e que a gente vai continuar vendo na aula de hoje, porque hoje a gente vai acrescentar mais algumas coisinhas, tá? Bom, então a definição é o seguinte: uma distribuição discreta de probabilidade lista cada valor possível que a variável aleatória pode assumir, com sua respectiva probabilidade. Uma distribuição de probabilidade discreta ela deve satisfazer as seguintes condições. Então, o valor de probabilidade ele tem que estar entre 0 e 1, tá, gente? E se eu somar todas as probabilidades, ele tem que dar igual a 1. A gente já viu um pouquinho na aula passada disso, né? Mas agora a gente vai formalizar esse conceito. Então, eu posso definir que ela está sendo uma medida probabilística, né? Quando eu tenho essas duas condições sendo satisfeitas. Bom, então a gente pode construir uma distribuição discreta de probabilidade a partir de algumas instruções. Então, seja x uma variável aleatória discreta, né? Que pode assumir esses possíveis valores de x1 até n. Construir uma distribuição de frequência para esses resultados possíveis, como a gente já fez. Calcular a soma das frequências, ou seja, eu tenho que verificar se o somatório de P vai dar igual a 1. Depois, determine a estimativa da probabilidade de cada resultado possível, dividindo sua frequência pela soma das frequências. O que isso quer dizer? Ele está falando assim, ó, condição 1 tem que ser satisfeita, a probabilidade ela tem que estar entre 0 e 1, tá bom? Então, depois que a gente fez isso, verifique se está mesmo entre 0 e 1 e conclua, né, somando todas as probabilidades para verificar mesmo se a soma dá igual a 1. Tendo essas condições satisfeitas, eu posso dizer que aquele estudo ele pode seguir uma distribuição discreta de probabilidade. E aqui, já fazendo um gancho com a aula passada, a gente viu que a frequência relativa ela tem muito essa característica, né? De os resultados estarem entre 0 e 1, a gente viu isso, e o somatório das probabilidades ser igual a 1. Então, a frequência relativa lá da estatística descritiva, ela entra agora aqui, mas como uma medida probabilística, tá, gente? E isso aqui que vira a chavinha. Eu estou usando dados lá, por exemplo, amostrais de um estudo, e eu posso fazer o quê? Começar a pensar aquelas frequências com medidas probabilísticas e aí fazer inferências do estudo e muito mais, tá? Então guardem bem esse conceito, tá bom, gente? Que a frequência relativa agora ela vai ser pensada como uma medida probabilística, tá bom? Bom, então para poder a gente fixar todo esse conceito, vamos ver um exemplo, ó. Construindo e representando graficamente uma distribuição discreta de probabilidade. Ele fala, ó, um psicólogo industrial aplicou um teste de personalidade para identificar características passivo-agressivas em 150 colaboradores. Indivíduos recebiam uma pontuação de 1 a 5, sendo 1 extremamente passivo e 5 extremamente agressivo. Uma pontuação 3 não indicava nenhuma das duas características. Os resultados estão indicados na tabela. Construa uma distribuição de probabilidade para uma variável aleatória x. Depois represente graficamente a distribuição usando um histograma. Bom, então eu tenho aqui a pontuação 1, a frequência foi o quê? 24, né? Lembrando que 1 é extremamente passivo. 33 pessoas receberam pontuação 2, 42 pessoas pontuação 3, 30 pontuação 4 e 21 pontuação 5. Então aqui está a minha distribuição de frequência. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer para poder tentar verificar, né, se essa frequência relativa
ela vai respeitar as condições probabilísticas. Então, a primeira coisa, divida a frequência de cada pontuação pelo total, né? E aí a gente vai determinar a estimativa de probabilidade. Então, eu fiz isso. Eu sei que o total é 150. Então, aqui recebeu pontuação 1, né? Que x está assumindo valor igual a 1. Tem 24 de frequência dividido por 150, ou seja, 0,16 a primeira. A segunda, 33 por 150, 0,22. A terceira, 42 por 150, 0,28. A quarta, 30 por 150, 0,20. E a quinta, 21 por 150, 0,14. Então, eu tenho aqui a minha frequência relativa, só que agora eu não estou pensando como frequência relativa. Eu estou pensando como medidas probabilísticas. Eu já fiz essa divisão. Então, a próxima etapa é o quê? A próxima etapa é organizar isso, né, numa tabela e verificar se ela respeita aquelas duas condições. E ela respeita, né? Eu estou colocando aqui, ó, x1, p de x é 0,16. Ela está entre 0 e 1? Está, né? A mesma coisa aqui para 2, deu 0,22. E assim sucessivamente. Todas essas medidas estão entre 0 e 1. E se eu somar 0,16, 0,22, 0,28, 0,20, 0,14, dá igual a 1. Ou seja, a medida que era uma frequência relativa, ela pode sim ser interpretada como uma medida probabilística, tá bom? Então, essa é a primeira característica, tá? Bom, então depois de ter feito isso, e agora aqui eu estou representando por um histograma, né? E aí, se vocês repararem, eu tenho aqui, ó, que a pontuação 3, ele tem aqui quase 30%, né? De pessoas que não são nem agressivas e nem são tão passivas, né? Então, a área aqui de cada barra é a probabilidade de um resultado em particular, tá bom? Então, a probabilidade de um evento corresponde à soma dessas áreas, né? Se eu somar todas essas áreas aqui, vai dar 1. E aí eu consigo também verificar se isso aqui pode ser uma distribuição simétrica, assimétrica. E eu posso fazer todas aquelas análises de estatística descritiva, né? Calcular mediana, quartis, calcular moda, né? E além disso, eu posso pensar em médias. Aqui vai ter um conceito um pouquinho diferente que eu vou falar para vocês mais adiante. Então agora a gente vai ver um outro exemplo para poder fixar melhor esse conceito. Ele fala assim, ó, considere as vendas de automóveis na Toyota, em área do Espírito Santo. Nos últimos 300 dias de operação, a tabela abaixo mostra a relação de vendas. X automóveis vendidos e dias de venda. Por exemplo, nenhum automóvel vendido em 54 dias. Em 117 dias, um automóvel vendido. E assim sucessivamente, tá bom? Bom, então qual é o nosso experimento? Selecionar um dia de trabalho na Toyota, né? X vai assumir um valor, né? Que valor que X vai assumir? O número de automóveis vendidos durante um dia, por exemplo. E aí X pode assumir o quê? 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, que foi o que a gente colocou aqui dentro da nossa tabelinha, né? Que a gente pode conseguir vender. E aí eu estou fazendo o quê? Eu chamei de F, mas poderia ser P aqui, tá, gente? P de X. Isso aqui é a probabilidade de acontecer alguma coisa. Por exemplo, F de 0 ou P de 0 é a probabilidade de nenhum carro ser vendido. E aqui, ó, P de 3 ou F de 3, a probabilidade de 3 carros serem vendidos. Pergunta: qual a distribuição de probabilidade para o número de automóveis vendidos durante um dia? Então eu quero saber a minha distribuição de frequência aqui, tá? Então vamos lá. O que eu faço? Eu vou pegar e vou dividir todo mundo pelo meu total. Então eu vou pegar aqui, ó, 54, vou dividir por 300, 117 por 300, 72 por 300, 42 por 300, 12 e 3 também por 300. Então, se vocês perceberem, essas medidas estão entre 0 e 1, e se eu somar tudo isso aqui, está dando 1, ou seja, respeita a condição de probabilidade, né? E aí eu posso construir o nosso histograma, ou nossa distribuição de probabilidade aqui. Então, no meu eixo vertical, eu tenho minhas probabilidades, e no meu horizontal eu tenho aqui os números de automóveis vendidos em um dia, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se vocês perceberem aí essa distribuição um pouco assimétrica, né? Só de olhar para ela,
e tem uma boa variabilidade, né? Vamos dizer assim que tem uma variabilidade alta. Podemos também perceber que a média estaria aqui em torno de 1, né? Porque eu tenho minha maior concentração aqui de vendas nesse dia. Bom, isso aqui é o que a gente consegue interpretar visualmente, né? Bom, tem outras interpretações aqui, ó. O número mais provável de automóveis vendidos durante um dia é 1, com probabilidade de 39%. Bom, vimos isso tanto no histograma quanto na nossa tabela. Outra interpretação. Além disso, se eu pegar a probabilidade de vender 3 carros, 4 e 5, está dando 0,19. Ou seja, há uma probabilidade de 19% de vender 3 automóveis ou mais durante um dia. Então, essas probabilidades podem auxiliar no entendimento do processo de vendas de automóveis na Toyota. Lembrando que esses dados são meramente fictícios, tá, gente? Continuando nosso exemplo, eu vou apresentar para vocês 3 conceitos que vocês já conhecem, mas não com essa perspectiva, tá? Então, agora eu vou falar de média, variância e desvio padrão, só que na perspectiva da distribuição de probabilidade. Então aqui, ó, você pode indicar o centro de uma distribuição de probabilidade com sua média e medir a variabilidade com sua variância e desvio padrão. Show de bola! E aqui eu coloquei a média de uma variável aleatória discreta. Essa média, essa palavra média, ela tem que estar entre aspas. Por quê? A gente pensa média da seguinte forma. Eu quero calcular o peso médio da turma do terceiro período de administração. Então eu vou lá, coleto os dados e pego e faço a média deles, do resultado. Agora, quando eu estou falando de probabilidade, é algo que eu vou obter ainda, né? Então aqui eu não posso usar muito o termo média, porque média é um resultado que eu já obtive ali. Aqui, como eu vou obter ainda, eu tenho que trabalhar com outra palavra, que tem o mesmo conceito de média, tá? Mas aqui a gente chama de valor esperado, tá? Ou esperança. Ou média, tá? Mas o conceito média que a gente usa mais para estatística descritiva. Quando eu estou falando de probabilidade, eu estou esperando alguma coisa, esperando que algo aconteça. Então, aqui a gente troca um pouquinho essa palavra para ter um entendimento melhor do conceito de probabilidade. Então, aqui seria valor esperado, tá? Então, o valor esperado de uma variável aleatória é uma medida de posição central, conforme a média, né? Igual a gente disse, da variável aleatória. Então, mi, que é igual a esse e de x aqui, né? E de x, é o valor esperado. E aí aqui, ó, a nossa média é como se eu estivesse calculando uma média ponderada, vamos dizer assim. É o somatório da observação vezes o valor lá da frequência relativa, ou seja, do valor da probabilidade de x, tá, gente? Da função de probabilidade. Então é assim que eu calculo a média. Bom, então vamos lá, voltar ao nosso exemplo de vendas de carro aí da Toyota e pergunto para vocês qual o valor esperado para o número de automóveis vendidos durante um dia. Bom, eu tenho aqui o meu X, né, que é a quantidade de vendas, 0, 1, 2, 3, até 5, e o meu P de X que a gente já calculou na tabela passada. Para eu calcular o E de X, eu vou começar a multiplicar 0 vezes 0,18, 1 vezes 0,39, vou começar a multiplicar todos esses caras, né? 2 vezes 0,24, 3 vezes 0,14, 4 vezes 0,04 e 5 vezes 0,01. E aí eu obtenho essas respostas aqui, ó, 0, 0,39, 0,48, 0,42, 0,16 e 0,05, né? Se eu somar todos esses E de X, eu tenho 1,5, ok? Esse daqui é o meu valor esperado. Então, se eu pensar aqui na média, igual vocês estão pensando, né? Esse aqui seria o meu valor esperado de X. Minha média de vendas, né? Pensando, entre aspas, aí o valor de média. Então, a esperança aqui é 1,50 de carros vendidos, tá certo? Bom, aprendi a calcular o valor esperado, agora eu vou aprender a calcular a variância e o desvio padrão. Bom, a variância e o desvio padrão é da mesma forma que a gente aprendeu, né, anteriormente lá na estatística descritiva. Então, a variância é uma medida de dispersão dos dados, né? Ou seja, os erros da medida. E tá aqui, ó, sigma ao quadrado vai ser igual ao somatório de x menos e de x ao quadrado
vezes o P de x. Então, essa daqui que é a nossa equação. Então, eu tenho que x é 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou fazer o quê? X, que é 0, menos o meu e de x, menos 1,5. 1 menos 1,5. Depois 2 menos 1,5. E assim sucessivamente. Beleza? De cada um. Depois eu vou pegar esse menos 1,5 que deu de resultado aí, por exemplo, do primeiro, elevar ao quadrado. Depois que eu fizer isso, eu vou multiplicar pelo 0,18. E aí eu vou ter as minhas respostas aqui, né? Então fica da seguinte forma, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Eu vou fazer isso para cada medida, para as 5 medidas que eu tenho aí. E aí eu obtive esta tabela aqui, ó. O meu x menos e de x ao quadrado vezes p de x deu 0,405, 0,0975 e assim sucessivamente. Conforme eu faço lá na variância em estatística descritiva, eu vou somar todos esses resultados. Somando todos esses resultados, eu tenho 1,2025. Esse aqui é o meu resultado, né? Então, a minha variância, a sigma 2, é igual a 1,2025. E o meu desvio é a raiz quadrada da variância, né? Então, se eu tirar a raiz quadrada de 1,2025, está dando aproximadamente 1,1. Bom, galera, a gente está trabalhando com vendas de carro, né? A esperança foi 1,5 e o desvio padrão foi 1,1. Vamos pensar aqui em números inteiros, então a esperança poderia ser aproximadamente 2 com um desvio de 1. Então, se a gente for analisar o intervalo, né? Ele poderia fazer tanto venda de 2 menos 1, o valor esperado menos o desvio, 2 menos 1, então daria 1, ou 2 mais 1, 3. Então ele poderia ter a probabilidade de ter uma venda ou 3 vendas nesses dias. Tá certo? Então é assim que a gente calcula a esperança, a variância e o desvio padrão de cada medida. Bom, agora eu deixo aqui para vocês um exercício para vocês encontrarem o valor esperado, a variância e o desvio padrão do exemplo estudado anteriormente, lá que diz do teste de personalidade, e deixei as respostas, né, para vocês conferirem aí, ó. Então, o valor esperado dá 2,96, a variância é 1,6164 e o desvio padrão 1,3. Ficamos por aqui, até a próxima aula.